A seleção que encantou o mundo inteiro na Copa de 2022 virou em menos de 3 anos o time mais odiado do futebol. Polêmicas de arbitragem, gandulas roubando toalha de goleiro, jogadores abandonando o campo e um título ganho no tapetão. O Marrocos destruiu a própria lenda com uma velocidade que o futebol raramente viu. Hoje, no Footplay News, vamos contar como essa queda aconteceu e por que o Brasil precisa entender muito bem com quem vai jogar na estreia dessa Copa. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que o Marrocos merece toda essa fama de vilão ou é um exagero? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Existem histórias no futebol que começam como um conto de fadas e terminam de um jeito que ninguém consegue explicar direito. A do Marrocos é uma dessas, mas ao contrário. Começou com um conto de fadas e virou um pesadelo. Em 2022, a seleção marroquina entrou no Catar como o time que ninguém esperava que passasse da fase de grupos. Caiu num grupo com a Croácia, Bélgica e Canadá. Trocou de técnico 3 meses antes da Copa começar, após demitir o homem que havia comandado a campanha inteira das eliminatórias com 100% de aproveitamento. E mesmo assim, foi a campo e fez o que ninguém havia calculado. Ganhou da Bélgica, segurou a Espanha por 120 minutos, com 77% de posse de bola do adversário, eliminou Portugal. Chegou numa semifinal de Copa do Mundo. Façanha que nenhuma seleção africana havia conseguido antes, e fez tudo isso de uma forma que encantou o mundo inteiro, com organização coletiva, intensidade e aquela energia de quem não tem nada a perder. O carinho que o torcedor neutro desenvolveu pelo Marrocos naquela Copa foi real e espontâneo. O que aconteceu depois é que foi difícil de acreditar. Nos 3 anos que se seguiram à Copa do Catar, o Marrocos construiu um dos melhores momentos da história recente do futebol africano. Apenas 2 derrotas num período de mais de 3 anos. Goleadas sobre seleções do continente, vitória em amistoso contra o Brasil e eliminatórias para a Copa de 2026 com 100% de aproveitamento. 8 vitórias em 8 jogos. O time havia se consolidado como uma potência real, não como uma zebra da Copa que some depois. A base defensiva que havia impressionado no Catar seguia funcionando. Os jogadores individuais haviam crescido e com a naturalização de Brahim Dias pelo lado ofensivo, o setor que era o mais fraco em 2022 ganhou qualidade técnica real. O Marrocos parecia pronto para ser protagonista novamente, dessa vez não como surpresa, mas como candidato legítimo. Então chegou a Copa Africana de Nações, sediada no próprio Marrocos, com o time como maior favorito ao título. Foi aí que tudo desandou de um jeito que ainda é difícil de processar. Quando o torneio aconteceu no país do time favorito, existe sempre uma tensão extra que paira sobre cada decisão arbitral, cada lance polêmico, cada situação interpretativa dentro de campo. Bom, não porque necessariamente haja algo errado, mas porque o contexto cria uma lupa que amplifica tudo. O Marrocos passou pela fase de grupos sem maiores problemas, mas nas oitavas contra a Tanzânia, o primeiro sinal apareceu. No lance nos acréscimos, com o jogo já encaminhado para o Marrocos, um empurrão nas costas dentro da área não foi pênalti. Lance interpretativo? Talvez, mas os jogadores tanzanianos ficaram visivelmente revoltados e o futebol é muito sensível a esse tipo de reação coletiva de time adversário. Quando jogadores de diferentes países, em jogos diferentes, saem de campo com a mesma expressão de que sente que algo não estava certo, a narrativa começa a se construir sozinha, independente de qualquer intenção. Nas quartas contra o Camarões, o mesmo padrão se repetiu com o mesmo zagueiro marroquino envolvido nos lances questionados. O ambiente em torno de Marrocos começou a mudar de temperatura. A semifinal contra a Nigéria foi, ironicamente, o jogo mais limpo do Marrocos na competição, sem polêmica arbitral relevante, decidida nos pênaltis com Bono fazendo o que faz contra a Espanha em 2022. Mas fora das 4 linhas, algo aconteceu que capturou a atenção de todo mundo que estava acompanhando o torneio. Os gandulas marroquinos foram flagrados repetidamente tentando roubar a toalha do goleiro nigeriano durante a partida. Não uma vez, mas 3 vezes o goleiro precisou repor a toalha. Pode parecer um detalhe pequeno, mas no contexto de um torneio onde a imagem do país sede já estava sendo observada com lupa, esse tipo de comportamento não passa desapercebido. É o tipo de cena que alimenta
muita narrativa, e narrativa no futebol moderno viaja mais rápido do que qualquer resultado. O Marrocos estava chegando na final com o título dentro de casa praticamente garantido na cabeça da torcida local. O que aconteceu naquela final vai ficar marcado por muito tempo. A final contra o Senegal foi um daqueles jogos que o futebol reserva para momentos em que tudo que estava acumulado ao longo de um torneio explode de uma vez. Jogo truncado, 0 a 0 equilibrado, dois times que se respeitavam taticamente e não se entregavam. E então, nos acréscimos, o Senegal marcou. Mas durou segundos. A arbitragem anulou o gol por falta no lance anterior. Um contato que, na visão de muita gente que assistiu, era disputa normal na área. Lance interpretativo num contexto carregado de desconfiança acumulada. E logo em seguida, ainda nos acréscimos, foi marcado um pênalti para o Marrocos após o puxão em Brahim Dias. Novamente, lance que isoladamente seria indiscutível, mas no contexto de tudo que havia acontecido ao longo do torneio, tornou a situação explosiva. Os senegaleses entraram em colapso coletivo. O que Sadio Mané fez naquele momento precisa ser contado com o destaque que merece. Quando os jogadores do Senegal decidiram abandonar o campo em protesto e foram para o vestiário com a partida parada por mais de 10 minutos, foi Mané que foi atrás de cada um deles e os trouxe de volta. Não o técnico e não o capitão oficial. Mané, um jogador que havia construído toda a carreira com dignidade, que havia levado o Senegal ao título da Copa Africana anos antes, que entendia que abandonar o campo seria uma derrota muito maior do que qualquer placar. Ele convenceu o grupo a voltar e o Senegal voltou e jogou. Essa cena, mais do que qualquer resultado, definiu o caráter daquele grupo senegalês naquele momento e criou um contraste visual poderoso com o que estava acontecendo do outro lado, porque quando Brahim Dias pegou a bola para cobrar o pênalti que poderia dar o título ao Marrocos, o que veio a seguir foi uma das cobranças mais travadas que a memória recente do futebol registrou. Brahim Dias beijou a bola, colocou na marca da Cal com toda a calma do mundo e encaixou direto nas mãos do goleiro Mendy. Não no canto e não no meio do gol, não num chute que o goleiro defendeu com dificuldades, nas mãos dele, com o estádio inteiro atrás dele, com o título em jogo e com todo o torneio esperando aquele momento. A cobrança foi tão ruim que praticamente resumiu tudo o que havia acontecido com o Marrocos naquela competição. A narrativa construída ao longo de semanas, a desconfiança acumulada, a sensação de que o título estava sendo empurrado numa direção e então, quando chegou o momento de confirmar, o protagonista da história entregou o pênalti mais patético possível. O jogo foi para a prorrogação. Pape fez o gol logo no início. O Senegal era campeão e o mundo comemorou como se tivesse sido libertado de uma injustiça. Para muita gente que havia acompanhado aquele torneio, era exatamente essa sensação. Mas a história não acabou no apito final. 3 meses depois, o Tribunal Arbitral do Esporte anunciou que o título do Senegal estava anulado. A Federação Marroquina havia entrado com um recurso alegando que a saída dos jogadores senegaleses do campo durante a final configurava abandono de partida, e ganhou. O placar oficial passou a ser 3 a 0 para o Marrocos por WO. O Marrocos havia levado o título no tapetão depois de não ter conseguido vencer em campo. A Federação Senegalesa entrou com um recurso e o caso seguia em aberto, mas o dano de imagem já estava feito. Num único movimento, o Marrocos havia confirmado para o mundo inteiro a narrativa que havia se construído ao longo de toda a competição. Não importava o que acontecesse em campo, o resultado final seria o que o país sede queria que fosse. Essa percepção, justa ou injusta, é o tipo de coisa que gruda numa seleção por anos. Existe uma diferença fundamental entre ser odiado porque você é bom e ser odiado porque as pessoas acreditam que você trapaceia. O primeiro tipo de ódio é quase um elogio. É o que os times dominantes recebem quando vencem com consistência e deixam adversários frustrados. O segundo tipo de ódio é destrutivo para a imagem de qualquer equipe porque contamina tudo, até as vitórias legítimas. O Marrocos de 2022 era amado porque venceu contra tudo e contra todos, sem favorecimento percebido, com organização coletiva e determinação que encantaram qualquer pessoa que entendesse de futebol. O Marrocos de 2025 e 26 entrou num ciclo totalmente oposto. Cada vitória passou a ser questionada, cada lance favorável passou a ser analisado com desconfiança, cada título passou a ser um asterístico mental na cabeça de quem acompanhava. Essa é a herança que chegou até a Copa do Mundo de
2026, e é contra essa seleção que o Brasil vai jogar na estreia. O Brasil precisa entender o que vai encontrar no dia 13 de junho. Não vai encontrar o Marrocos simpático de 2022, aquele time de zebra, adorável que todo mundo torcia junto. Vai encontrar uma seleção que carrega raiva acumulada, que tem algo a provar para o mundo que virou contra ela, que joga em casa num sentido simbólico, porque esta Copa acontece parcialmente no continente africano e a torcida neutra provavelmente não vai estar do lado do Marrocos. Times que carregam esse tipo de pressão podem ir em duas direções completamente opostas, ou desmoronam quando o ambiente aperta, ou então fica mais perigoso porque não tem nada mais a perder em termos de reputação. A história recente do Marrocos mostra que defensivamente esse time é difícil de ser penetrado, 100% nas eliminatórias, base consolidada, Bono ainda entre os melhores goleiros do mundo. O Brasil vai precisar estar bem organizado para não cair na retranca que esse time sabe armar como poucos. A queda de imagem do Marrocos tem um elemento que vai além do futebol e que precisa ser mencionado com honestidade. Antes mesmo da Copa Africana, denúncias sobre extermínio de animais para limpar o país para a Copa de 2030, que será realizada parcialmente em Marrocos, já circulavam com força suficiente para prejudicar a imagem do país internacionalmente. Organizações de proteção animal documentaram que diziam ser mortes sistemáticas de cães de rua, enquanto as autoridades marroquinas afirmaram que a estratégia era de castração e vacinação. O futebol não tem nada a ver com política de controle de animais, mas quando se fala do carinho ou do ódio que a torcida neutra tem por uma seleção, o país inteiro entra na conta de forma inevitável. A imagem de Marrocos acumulou golpes em diferentes frentes num período muito curto, e tudo isso chegou junto até este momento, criando o ambiente mais hostil que essa seleção já enfrentou desde que se tornou conhecida mundialmente. Em menos de 3 anos, o Marrocos percorreu uma trajetória que o futebol raramente vê em velocidade tão rápida. De queridinho do mundo a inimigo público número 1 do futebol. De zebra que encantou para favorito que constrangeu. De semifinalista admirada a campeã de tapetão questionada. A história não é simples e não cabe num julgamento binário. Há lances que realmente eram interpretáveis. Há momentos em que o Marrocos foi vítima da narrativa tanto quanto qualquer coisa que fez, mas o futebol é feito de percepção tanto quanto de realidade, e a percepção que chegou até a Copa é de um time que carrega uma nuvem sobre a cabeça. Para o Brasil que enfrenta essa seleção na estreia, entender esse contexto é tão importante quanto entender o esquema tático do time, porque times pressionados por narrativas externas costumam jogar diferente, e saber aproveitar isso pode ser a diferença entre começar a Copa com 3 pontos ou com uma dor de cabeça que ninguém esperava. De herói africano a vilão mundial em menos de 3 anos, o Marrocos é o adversário do Brasil na estreia e traz consigo uma bagagem que vai muito além do futebol. A seleção brasileira precisa estar preparada não só taticamente, mas para enfrentar um time que tem tudo para jogar com a raiva de quem foi condenado antes de entrar em campo. Mas e aí, na sua opinião, você acha que o Brasil passa pelo Marrocos na estreia? Deixa o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Seu chão, caques em ação, análise no som, futebol é paixão, futebol é paixão.